E aí, pessoal? Belezinha? Hoje eu prometi esse vídeo aqui pra gente, mas hoje não vai ser um vídeo de estudo, vai ser um bate-papo nosso. Eu comentei ontem para vocês darem uma olhada sobre o caso da Bianca Toledo e o que aconteceu com ela, certo? Então, o primeiro pedido que eu quero fazer a cada um de vocês é: nesse momento, tem muitos cristãos criticando, detonando, falando mal. Uns tentam defender o Felipe, que é o marido dela, uns tentam defender ela, falando que ela é mentirosa, que ela já havia mentido sobre o ex-marido. E nós sabemos que o caso foi realmente um caso terrível. Ele era um pastor, né? E escreveu diversos livros sobre família, relacionamento, sobre várias coisas. E o que acontece? O que aconteceu? Ele se declarou homossexual e confessou o estupro do filho de 5 anos de idade. E tem muita gente comentando o seguinte: não existe pastor estuprador, que existe safado travestido de pastor, certo? Porém, eu queria abordar um tema até fora do contexto, porque opiniões pessoais sobre o assunto, sobre as pessoas, já vai ter gente demais, Dan. Vai ter gente demais. O meu pedido seria, em primeiro caso, para orar pelos dois, pelos três, pelos quatro, quem estiver envolvido no caso, pela criança que não merecia ter passado essa situação, e abrir a ideia de vocês para a seguinte coisa: hoje nós temos um problema gravíssimo no meio gospel, no meio cristão, no meio evangélico, seja em qual meio for, que é o problema dos títulos, entendeu? Era nítido e claro que o marido dela era homossexual. Desde a primeira vez que qualquer pessoa normal ouvisse, saberia aquilo ali. Porém, as pessoas, quando alguém tem um título, elas se cegam. Ah, você não pode tocar no ungido, você não pode falar do pastor, você não é de Deus se você comentar a atitude dessa. Se ele errar, ele vai se acertar com Deus. E olha quem está pagando: uma criança de 5 anos, um casamento desfeito porque não teve ninguém para chegar aí, dar uma corda na situação. Uma acordada. Bora, é isso aqui, ó, corda. Entendeu? As pessoas, elas aprenderam a não tomar atitudes corretas, justas, e sim a fecharem os olhos quando o âmbito é igreja. Elas ignoram os erros e as atitudes. E eu gostaria de levantar uma pauta. Nós devemos tirar uma lição de tudo o que acontece. Essa lição é em qualquer área da vida, sobre qualquer situação que nos acontece ou acontece aos nossos próximos, entendeu? E por que eu quero falar com isso? Em primeiro lugar, fecharam os olhos para ele devido ao seu título. Mas quem o via falando, era nítido que ele era homossexual. Isso daí estava bem claro, só não via quem não queria. Em segundo lugar, vocês acham mesmo que numa época de casamento, a Bianca Toledo não tinha ninguém mais interessado nela a não ser ele? Por que que ela se casou com ele? Ele tinha tanta pressa para se casar com ela. Fizeram aquela família de propaganda de margarina tanto tempo. Os comerciais, na TV, no YouTube, em vários lugares. Gente, em primeiro lugar, casamento perfeito não existe. No meio cristão, tem havido muitos desmanches de namoro, de relacionamento, várias situações conturbadas porque as pessoas querem aquele mundo mar de rosas que não existe. Elas vivem dizendo que não buscam a perfeição no próximo, mas a realidade é que até a perfeição não as agrada. E nós devemos observar que todo ser humano é cheio de falhas e cheio de erros. Mas existem características graves que devem ser observadas em um relacionamento. Se você não é homossexual e você vê que a pessoa tem todos os indícios de homossexualidade, para que você vai namorar com ela? Deixa ela ter quem ela quiser. Você não vai forçar ela a não ser, porque cedo ou tarde aquilo vai se manifestar nela. Entenderam? Outra coisa, as pessoas cegam os olhos para os erros quando alguém tem títulos.
Ah, mas você não pode falar do pastor. Se ele fizer, ele vai se acertar com Deus. Isso é ignorância. A Bíblia fala para a gente julgar e julgar bem todas as coisas. Entenderam? Temos que julgar. Não devemos julgar pessoas, nem condená-las, mas atitudes, palavras, ações, sim. Sim. Até porque a defesa do evangelho é feita pelos cristãos. Senão Paulo não tinha atacado os cristãos da época. Senão Jesus não tinha chamado os cristãos da época, que eram judeus. Não eram cristãos, eram judeus, que foi o povo que ele veio para salvar, de raça de víboras hipócritas, porque acreditavam em Deus Pai e não nele. Entendeu? Nenhum apóstolo teria sido perseguido se vivesse a realidade ou a ideia cristã que os cristãos vivem hoje. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: prestem atenção. É uma oportunidade para abrir o olho e ignorar os títulos e observar, às vezes, a pessoa que está do teu lado. Que você não tem dado valor, que você tem ignorado. Você está procurando ter um grande homem, uma grande coisa, mas, na verdade, no fundo, sem mesmo você notar, você quer um grande título. Ele era um pastor de uma igreja enorme, fazia missões, super conhecido. O que você mais via dele era o quê? Livro sobre relacionamento, sobre casamento, sobre santidade cristã. Você via vídeo deles sobre submissão. E olha só, foi descoberto o estupro dele no filho, que já vinha acontecendo, não foi uma vez. Ele tentou suicídio, entrou em depressão, teve que ser internado numa clínica, assumiu a homossexualidade. E a gente para e observa e fala, tá, mas ninguém é livre do erro. Porém, e esses indícios de homossexualidade dele? Será que ela não via isso? As atitudes dele com o filho, será que nenhum empregado abriu a boca esse tempo todo? Só agora que as empregadas falaram, ah, realmente era estranho ele agir assim. Então, pessoal, o que vocês devem entender é o seguinte, que quanto mais alto o cargo da pessoa, mais facilidade dela estar podre e ninguém saber. Porque todo mundo é submisso a ela. Você passa por muita gente para chegar até ela. Então o erro dela é muito bem encoberto pelo medo, pela ditadura. E as obras dos cristãos devem ser as claras. Então eu peço uma coisa a vocês, não caiam em toda lábia de pastor. Não caiam em toda lábia de alguém que chega para falar da Bíblia, falar de Deus com vocês, porque muita gente vai usar isso para suas próprias cobiças, para suas próprias ganâncias, sejam elas podres ou justificadas, mas vai usar. Vai usar sua inocência, entendeu? Se ela não te pega pelo medo, te pega pela ganância. Mas vai te usar para benefício próprio ou da própria instituição. E você achando que está fazendo algo pela sua própria vontade, mas está indo junto com a boiada. Experimenta questionar para você ver o que acontece com você. O que acontece? Então, o que eu digo é o seguinte: observem e ignorem um pouco mais, ignorem os títulos. Ela mesma, com certeza, foi levada pelo título do homem. Ou vocês acham que não havia mais ninguém interessado nela? Claro que havia. Mas ela deu valor ao maior. Então, pessoal, não é porque a pessoa faz muita coisa boa que seja um grande homem de Deus, faz pela igreja. A igreja financia, a pessoa é obrigada a fazer. Muitos estão ali sem querer estar, mas com um sorriso de orelha a orelha, porque as pessoas mentem e mentem muito bem. Guarde isso para vocês. Tirem uma lição dessa história. Não estou dizendo para condená-lo. Eu estou pedindo, orem por todos eles. Vai ter gente demais batendo já. Bota o joelho no chão e pede para haver arrependimento. Não remorso, mas arrependimento no coração dele. E eu vi um vídeo dela hoje, falando sobre o perdão. Então orem também para ela conseguir perdoá-lo. Até porque não é fácil. Não é fácil. Não é fácil perdoar quem te ataca sem causa. Não é fácil te perdoar quem te dá as costas sem motivo. Não é fácil perdoar aquela pessoa que você ajudou a vida inteira e no momento que você mais precisa ela te abandona. Não é fácil perdoar quem mente com o teu nome, quem nunca reconhece o que você fez por ela.
ou que tudo que você fez não teve valor suficiente. Não é fácil. Mas é como o Pai Nosso nos ensina. A própria oração que Jesus Cristo nos deu nos ensina. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ou na Bíblia católica, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas a realidade é que se não perdoarmos, tão pouco seremos perdoados. Então eu não estou aqui pedindo algo fácil, e sim algo necessário. E só quem é mulher o suficiente, ou homem o suficiente, para fazer isso, é que vai ter a capacidade de ser perdoado por Deus e ter a glória de estar com Ele no reino dos céus. É um vídeo até mais chato, porque está fora do contexto, do âmbito que vocês são acostumados, de eu pegar a palavra e falar, mas é um pedido pessoal que eu gostaria de fazer a cada um de vocês e uma ideia para abrir a mente de vocês perante as instituições religiosas, cargos, títulos que têm levado muitos a perderem pessoas boas por alguém que não tem valor, mas tem um título e sabe simular, e é completamente dissimulado, e faz isso muito bem. Tomem cuidado. Deem mais valor a quem tem valor, não a roupa que veste, o cargo que tem dentro da igreja, a gravata que usa, o terno que usa, ou quão bem fala. Às vezes a pessoa que estaria ao seu lado o resto da vida, na saúde e na doença, não tem nada, mas não te abandonaria. E aquele que tem tudo, que só quer você por um tempo, mas logo logo enjoa, cansa e troca, você faria tudo por ele. Mas quem estaria ao teu lado para sempre, você não está movendo uma palha. Isso não é uma situação que eu vivi. Porém, é uma situação que inúmeras pessoas que eu conheço andam vivendo. Então, valorize quem está ao seu lado. E valorize a pessoa que faria de tudo para te ver feliz. E esqueça o que ela tem ou deixa de ter. O que ela é ou deixa de ser. Em questão a títulos. Mas valorize quem ela é interiormente. É um pedido que eu faço a vocês. Tomem cuidado. Não se deixem levar pela boiada, pelo âmbito religioso, pela instituição ou pela cúpula fechada de uma ideia. É igual um acampamento. É muito fácil ser de Deus em um acampamento de igreja. O problema é quando você sai e o mundo está lá fora. As influências, as companhias. Assim também é o meio dos cristãos. Você se molda ao meio que você fica, o ser humano ele é adaptável. E até o que é errado você começa a achar que é certo e defender aquilo como verdade. Pela falta de conhecimento e instrução. E quando você é alertado sobre tal situação, às vezes você até se revolta e agride quem te alerta. Então, por favor, orem por essas pessoas. E que Deus abençoe a cada um. Abram os olhos e vivam uma vida livre, não presa, porque Cristo veio para trazer liberdade. E a carga que Ele trouxe sobre cada um de nós é leve comparada aos nossos pecados. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo. Forte abraço.